Desde muito cedo, algumas pessoas carregam dentro de si uma sensação estranha de deslocamento, como se tivessem sido plantadas em solo diferente dos demais, mesmo estando no mesmo ambiente, convivendo com os mesmos rostos, compartilhando as mesmas rotinas. Há algo nelas que pulsa em outra frequência, algo que as faz silenciar diante do barulho comum da vida, algo que as chama para dentro quando tudo ao redor parece querer puxá-las para fora. E foi exatamente assim que a história de Charles Spurgeon começou. Em 1834, na pacata vila inglesa de Kelvedon, nascia um menino franzino, de olhos intensos e alma sensível. Ainda que o mundo em sua volta respirasse austeridade e tradições, aquele garoto cresceria como um coração inquieto, um espírito em ebulição, uma consciência que, mesmo nos primeiros anos de vida, já parecia dialogar com o eterno. Sua infância foi marcada por uma separação precoce dos pais, motivada não por negligência ou rejeição, mas pela dura realidade econômica de sua família. Charles foi enviado a viver com os avós, e ali, em um lar modesto, mas profundamente devoto, iniciou uma jornada de descobertas espirituais que moldariam cada passo futuro. Era comum encontrá-lo sentado, por horas a fio, diante de volumes antigos de teologia, sermões puritanos e biografias de mártires da fé. E não se tratava de uma imposição ou de um hábito forçado. Havia nele uma fome incomum por compreender aquilo que os adultos muitas vezes repetiam sem sentir, uma fome por Deus, por propósito, por respostas que não vinham das vozes humanas. Seus dias eram envoltos em silêncio e contemplação. E nesse silêncio, Charles foi aprendendo a escutar algo que escapava à compreensão dos que o cercavam. Enquanto outros meninos brincavam nos campos, ele se perdia em reflexões que o faziam parecer muito mais velho do que sua idade denunciava. Era um menino solitário, sim, mas nunca verdadeiramente só. A ausência do colo de mãe e da presença constante do pai foi sendo preenchida por uma presença invisível, mas profundamente real. Naquele lar simples, onde os dias passavam entre leituras, orações e histórias de fé contadas com lágrimas nos olhos, Spurgeon foi lentamente sendo esculpido por dentro. Ele não sabia ainda, mas o que parecia ser uma infância marcada pela privação emocional, na verdade estava sendo campo fértil de uma intimidade com Deus que nem mesmo os anos poderiam apagar. E talvez você, ao ouvir isso, se lembre da sua própria infância. Talvez tenha sido diferente, talvez também tenha sentido a ausência de algo essencial, talvez tenha crescido com perguntas não respondidas, com saudade do que nunca teve, com uma sensação de que a dor chegou cedo demais. Mas assim como com Charles, talvez o que parecia abandono era, na verdade, preparo. Spurgeon foi forjado em lágrimas, moldado na saudade, treinado pelo silêncio. Aprendeu cedo que a dor pode ser um tipo raro de linguagem divina, uma espécie de código que só os sensíveis conseguem traduzir. E foi assim, ainda garoto, que ele começou a perceber que havia algo nele que o chamava para mais profundidade, mais entrega, mais devoção. Aos 15 anos, depois de longas temporadas de introspecção e busca, ele entrou por acaso numa pequena igreja metodista, em meio a uma tempestade de neve. O pastor oficial não pôde comparecer, e um pregador simples, quase sem preparo, assumiu o púlpito naquele culto aparentemente sem importância. No meio da pregação, aquele homem apontou para o jovem Charles, sentado nos bancos do fundo, e disse com voz firme: "Olha para Jesus, jovem. Olha para ele. Não olhe para si mesmo. Olha para ele." Naquele momento, algo dentro de Charles se rompeu. Não foi um impacto externo, não houve raios ou manifestações extraordinárias. Mas houve luz. Uma clareza repentina. Um entendimento profundo de que Jesus não era apenas uma figura dos livros antigos, mas um Salvador vivo, presente e disponível. E foi ali, naquela simplicidade, que Charles entregou sua vida de forma definitiva. Essa conversão não foi apenas uma mudança de religião, foi uma explosão interna. A fé que antes era busca, agora se tornava convicção. Aquele menino introspectivo, marcado por invernos emocionais, passaria a carregar uma chama que jamais se apagaria. E talvez você também esteja à espera dessa luz. Talvez esteja atravessando um inverno silencioso, com perguntas sem resposta, com dores que ninguém vê. Mas a história de Charles Spurgeon é um lembrete poderoso de que Deus não desperdiça infância, não ignora a solidão e não despreza quem o busca em silêncio. Antes que ele fosse conhecido como o príncipe dos pregadores, Spurgeon foi apenas um menino curioso, carente e quebrantado, que encontrou em Deus não apenas sentido, mas destino. E talvez, ao olhar para sua própria história, você comece a perceber que a dor que parecia sem propósito, na verdade, era o começo de algo muito maior do que você jamais imaginou. Quando as luzes da vocação se acendem, muita gente acredita que isso significa o fim das dúvidas,
o encerramento das dores, a cura imediata das feridas que a vida abriu. Mas a verdade é que o chamado não silencia o caos interior, ele apenas revela um novo propósito no meio dele. E com Charles Spurgeon não foi diferente. O menino sensível que encontrara Deus na solidão agora se tornava um jovem à beira de um púlpito, chamado para proclamar uma mensagem de esperança em um mundo ainda mergulhado em desespero. Ele começou a pregar ainda na adolescência, e logo, os bancos das igrejas já não conseguiam conter os que vinham ouvi-lo. Suas palavras tocavam a alma. Seu olhar firme transmitia autoridade. Seu jeito de lidar com as escrituras era tão intenso quanto raro. Em pouco tempo, o nome de Charles Spurgeon começou a ecoar além das fronteiras de sua vila, ganhando notoriedade em toda a Inglaterra. Mas por trás da eloquência, havia uma alma cansada. Por trás da firmeza, existia uma mente assombrada por dúvidas profundas. E por trás do sucesso público, crescia uma batalha interna que ninguém imaginava. Spurgeon não era apenas um pregador brilhante, ele também era um homem que carregava consigo uma dor crônica, invisível e silenciosa, a depressão. Na época, pouco se falava sobre isso. Não havia diagnósticos precisos, não havia medicamentos eficazes, nem redes de apoio emocionais como conhecemos hoje. Mas o que havia era um peso insuportável que o acompanhava, dia após dia. Era como se, entre uma mensagem e outra, entre um sermão e uma multidão emocionada, ele se encontrasse mergulhado em um vazio que nada conseguia preencher. Não era uma tristeza passageira. Era um manto escuro que o envolvia, muitas vezes sem aviso, sem lógica, sem explicação. E o mais impressionante é que, mesmo em meio a esse sofrimento, Spurgeon continuava a pregar com paixão. Continuava a consolar multidões. Continuava a escrever com profundidade e inspiração. Mas em seu interior, havia noites insones, lágrimas silenciosas, perguntas sem resposta. Ele costumava dizer que algumas das suas mensagens mais poderosas foram escritas entre vales escuros e dias cinzentos. E talvez isso explique por que suas palavras atravessaram gerações, porque nasciam da dor real, não de teorias. Spurgeon não falava apenas sobre fé, ele falava a partir da fé vivida no limite. Não ensinava apenas sobre confiança, ele lutava para confiar mesmo quando tudo em si gritava por desistência. E talvez seja isso que torna sua história tão próxima da nossa. Porque, em algum nível, todos nós já estivemos nesse lugar. Todos nós conhecemos aquele tipo de dor que insiste em permanecer, aquela exaustão sem causa aparente, aquele cansaço que não se resolve com descanso. E assim como Spurgeon, seguimos vivendo, servindo, falando, sorrindo, mesmo quando por dentro tudo parece silenciosamente em ruínas. Spurgeon enfrentava, além da depressão, críticas intensas por parte de teólogos conservadores da época. Era acusado de sensacionalismo, de exagero emocional, de se desviar da tradição. Muitos não compreendiam como alguém tão jovem podia pregar com tanta autoridade. E isso feria profundamente. Ele não era indiferente às acusações. Ele sentia. Ele chorava. Ele orava. Mas o mais notável é que, mesmo em meio ao sofrimento, ele não abandonou o púlpito. Não desistiu da fé. Não permitiu que a dor definisse seu destino. Pelo contrário, ele fez da dor um degrau. Fez da fraqueza uma ponte. Fez da vulnerabilidade um testemunho. E talvez, neste momento, você esteja enfrentando seus próprios fantasmas internos. Talvez esteja lutando com algo que ninguém vê, talvez esteja cansado de ser forte, talvez esteja pregando esperança enquanto tenta acreditar nela todos os dias. E se for esse o seu caso, saiba que você não está só. A história de Charles Spurgeon nos mostra que até os maiores homens de Deus enfrentaram noites sem estrelas. Que até os mais inspiradores pregadores já se sentiram desmotivados. Que até os mais firmes já vacilaram internamente. Mas também nos mostra que há um poder misterioso que opera nos corações quebrantados, um poder que transforma a dor em autoridade, fragilidade em profundidade, e lágrimas em sementes de impacto eterno. Spurgeon não venceu a depressão como quem vence uma batalha de uma vez por todas. Ele aprendeu a caminhar com ela. Aprendeu a viver apesar dela. Aprendeu a não esconder suas fraquezas, mas a usá-las como plataforma para alcançar outros. E é por isso que, até hoje, seus sermões continuam vivos, porque foram escritos por um coração humano, que não negava a dor, mas a entregava todos os dias ao Deus que o sustentava. E talvez você também esteja em meio a essa entrega. Talvez esteja cansado, esgotado, sem forças para seguir. Mas lembre-se, não é a ausência de dor que revela o valor de uma vida. É o que se faz com ela. Spurgeon escolheu continuar. Mesmo chorando.
mesmo ferido, mesmo sem entender tudo. E essa decisão mudou o mundo. Existem momentos na vida em que a dor não é apenas suportada, ela é transformada. É quando a alma, cansada de apenas sobreviver, encontra um novo fôlego que não vem de si mesma, mas de uma força que a ultrapassa. E foi nesse ponto exato que Charles Spurgeon experimentou sua virada. Não se tratou de um milagre instantâneo, nem de uma saída mágica das sombras internas, mas de uma decisão clara, contínua e determinada. Fazer da própria dor uma plataforma de compaixão, da própria luta uma ponte de empatia, da própria história um púlpito que alcançaria os corações mais distantes. À medida que sua influência crescia, Spurgeon entendeu que seu chamado não era apenas para pregar sermões. Era para tocar vidas. Não era apenas para conduzir cultos, mas para provocar transformação real. Não era apenas para falar, era para ser a própria mensagem. E essa consciência se tornou ainda mais viva quando ele foi convidado, aos 20 anos, para pastorear a New Park Street Chapel, em Londres. A igreja, que estava em declínio, logo se tornaria o epicentro de um dos maiores avivamentos da história inglesa. Mas o que transformou aquele jovem pregador no príncipe dos pregadores não foi apenas sua eloquência. Foi sua verdade. Era impossível ouvi-lo e permanecer indiferente. Suas palavras tinham o peso de alguém que não apenas lia as Escrituras, mas que as vivia no mais profundo de sua carne e de seu espírito. Seus sermões eram transbordantes de vida real, de conflitos não romantizados, de uma fé que admitia feridas e ainda assim se levantava, dia após dia. Foi nesse ambiente que Spurgeon percebeu que sua missão não era confortável, era inegociável. Ele não podia mais calar. Não podia mais ignorar os que sofriam como ele. Não podia mais fingir que estava tudo bem quando milhares ao seu redor afundavam em desesperança. Ele decidiu, então, criar mais do que uma igreja. Decidiu erguer um refúgio. Fundou escolas, orfanatos, obras de caridade, especialmente, o Pastors College, uma instituição voltada para treinar outros pregadores, não apenas em teologia, mas em humanidade. Spurgeon acreditava que ninguém deveria pregar aquilo que não vivesse. Ele os ensinava a sentir, a chorar, a observar o mundo com olhos compassivos, porque só assim a mensagem do Evangelho poderia ser realmente encarnada. E talvez esse seja o ponto mais poderoso da virada de Spurgeon. Ele entendeu que sua missão não era apenas salvar almas no sentido tradicional. Era restaurar vidas por inteiro, corpos, mentes, corações. Era acolher o órfão, alimentar o pobre, ouvir o desesperado. E isso tudo porque ele mesmo sabia o que era ser ignorado na dor. Sabia o que era orar sem respostas. Sabia o que era buscar Deus no escuro. E por isso, se recusava a permitir que outros caminhassem por esse vale sozinhos. Seus sermões alcançavam até 10.000 pessoas por semana. Isso em uma época sem microfone, sem televisão, sem internet. Homens e mulheres de todas as classes sociais, de todas as convicções, vinham ouvi-lo. E não porque ele oferecia uma fé confortável, mas porque ele oferecia uma fé verdadeira. Uma fé que admitia o caos, mas apontava para a redenção. Uma fé que dizia, sim, você está cansado. Sim, você está quebrado. Mas Deus ainda está aqui. E essa mensagem era revolucionária. Em uma era onde a religião muitas vezes se vestia de rigidez, Spurgeon surgia como um rio de misericórdia. Ele não diminuía a seriedade da fé, mas a revestia de compaixão. E por isso, não apenas conquistava multidões, ele despertava corações. Sua missão era clara, levar as pessoas não apenas ao conhecimento de Deus, mas à experiência com Ele. Um Deus que via. Um Deus que sentia. Um Deus que caminhava com os feridos, que acolhia os rejeitados, que não se escandalizava com dúvidas, mas as transformava em encontros profundos. Talvez, neste momento, você esteja se perguntando qual é o sentido da sua dor. Talvez esteja buscando o propósito por trás do que sofreu. E se for assim, ouça com atenção. Muitas vezes, os maiores chamados nascem exatamente dos lugares onde mais fomos feridos. A virada não acontece quando a dor vai embora, mas quando ela encontra um novo significado. Quando ela se torna missão. Charles Spurgeon viveu isso. Ele não esperou estar curado para curar. Não esperou estar forte para levantar outros. Ele foi, mesmo trêmulo. Ele falou, mesmo chorando. Ele serviu, mesmo exausto. E por isso, sua vida se tornou um legado que nenhum tempo conseguiu apagar. Se existe um chamado sobre a sua vida, não espere por condições perfeitas. A virada começa exatamente onde você está, com o que você tem, do jeito que você está.
Spurgeon provou que o maior poder de transformação está em quem ousa dizer sim mesmo quando não parece mais fácil. E esse sim pode mudar o mundo outra vez. Existem vidas que não se contentam em existir. Vidas que escolhem se gastar, se derramar, se doar por completo, mesmo que isso custe noites sem dormir, dores constantes no corpo, e uma alma que clama por repouso. Charles Spurgeon foi esse tipo de homem. Ele entendeu cedo que não estava na terra para construir conforto, mas para se consumir como uma vela que, ao se apagar, deixa rastro de luz por onde passou. Seus dias eram intensos. Acordava antes do sol, lia, estudava, escrevia, atendia pessoas, visitava doentes, aconselhava pastores, e ainda encontrava tempo para preparar sermões que eram verdadeiras tempestades espirituais, não pela força do volume, mas pela profundidade com que mergulhavam na alma humana. Ele escrevia com o coração em brasas. Pregava com lágrimas nos olhos. Servia com mãos calejadas. E quanto mais crescia a demanda por sua presença, mais crescia a convicção de que não podia parar. Ele havia entendido que sua vida não era mais sua. Que sua história agora era ponte para que outros encontrassem significado, consolo e salvação. E essa entrega não era por vaidade, nem por reconhecimento. Era por obediência. Era por amor. Mas o caminho de quem se entrega por inteiro raramente é fácil. Spurgeon enfrentou oposição teológica feroz. Muitos se incomodavam com seu sucesso. Outros o criticavam por abrir os braços a todos, inclusive aos que a igreja da época preferia ignorar: pobres, doentes, órfãos, viúvas, aflitos, endividados. Ele os recebia como irmãos. Sentava com eles. Orava com eles. Cuidava deles como se cuidasse do próprio Cristo. Foi perseguido por líderes religiosos. Mal interpretado por jornais. Acusado de manipular emoções. Ridicularizado por intelectuais que não compreendiam sua linguagem simples e direta, mas que ignoravam a complexidade do sofrimento humano que ele enfrentava todos os dias. E ainda assim, não recuou. Não cedeu. Não se protegeu em fortalezas teológicas. Ele escolheu permanecer vulnerável, acessível, presente. Além das lutas externas, havia dor física. Spurgeon sofria de gota, uma doença inflamatória extremamente dolorosa, que limitava seus movimentos e lhe causava crises intensas. A cada sermão, era como se seu corpo fosse exigido ao limite. E havia a asma, que o sufocava em noites intermináveis. E havia a depressão, ainda presente, ainda persistente. Mas ele continuava. Porque o amor que sentia por Deus e pelas pessoas era maior que a dor. Porque ele havia decidido viver com propósito, mesmo que o preço fosse alto. Porque ele compreendia que o Evangelho é mais do que palavras ditas, é vida doada. Spurgeon fundou dezenas de instituições. Manteve mais de 60 obras sociais. Ajudava financeiramente inúmeros missionários. E fazia tudo isso com a mesma intensidade com que pregava. Não havia separação entre púlpito e vida. Não havia duplicidade entre o que dizia e o que vivia. Ele era a própria mensagem em movimento. Um evangelho encarnado na dor, na compaixão, na ação. E talvez seja isso que mais nos inspira em sua missão. Ele não precisava continuar. Já tinha fama. Já tinha reconhecimento. Já tinha público. Mas não era isso que o movia. Ele era movido por um senso de eternidade que o impedia de se acomodar. Cada alma era uma urgência. Cada vida, uma responsabilidade. Cada lágrima, um convite à presença. Nos últimos anos de sua vida, sua saúde se deteriorou drasticamente. Mas mesmo assim, escrevia de sua cama. Pregava sentado. Orientava seus alunos com voz embargada pela dor. E quando foi aconselhado a parar, respondeu com firmeza: não posso parar. Enquanto houver um coração perdido, minha voz continuará ecoando. E talvez hoje, olhando para tudo que você vive, para as dores que carrega, para as batalhas que ninguém vê, você se pergunte se ainda vale a pena continuar. E a resposta está na história de Spurgeon: vale. Vale porque sua entrega pode curar alguém. Porque sua dor pode iluminar outro caminho. Porque sua fraqueza pode ser o sinal de força que alguém precisa enxergar. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de estar disponível. Spurgeon nunca foi o mais saudável, nem o mais protegido, nem o mais equilibrado emocionalmente. Mas foi o mais presente. O mais apaixonado. O mais comprometido com aquilo que acreditava. Sua missão foi marcada por sacrifício, sim, mas também por um impacto que atravessou gerações. E hoje, cada palavra sua ainda ecoa,
porque foi escrita com verdade. Talvez você nunca suba em um púlpito como ele, mas sua vida também é um sermão. Suas escolhas, suas respostas à dor, sua perseverança silenciosa, tudo isso prega mais alto do que muitos discursos. E se hoje você escolher continuar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo desacreditado, talvez você também esteja mudando a história de alguém, mesmo sem perceber. Charles Spurgeon nos ensinou que viver a missão não é sobre grandiosidade. É sobre constância. Sobre permanecer fiel. Sobre continuar servindo, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Porque, no fim, alguém sempre está. E é isso que faz tudo valer a pena. Algumas vidas são como sementes que, ao morrer, multiplicam a colheita. Elas não apenas deixam lembranças, deixam um rastro, um caminho, um testemunho vivo de que é possível amar até o fim, servir sem reservas e permanecer inteiro mesmo quando o corpo já se despede. A vida de Charles Spurgeon foi exatamente isso, uma existência que, mesmo atravessada por dores, foi ofertada como um presente à humanidade, e esse presente continua se desdobrando até hoje. No dia 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos de idade, Spurgeon partiu deste mundo. E enquanto sua voz se calava na terra, milhares de outras começavam a se levantar. Porque aquilo que ele plantou não foi apenas conhecimento. Foi inspiração. Foi coragem. Foi um exemplo real de fé que sente, chora, sangra, mas não desiste. Seu funeral reuniu uma multidão que não cabia nas ruas. Era como se a cidade de Londres, inteira, estivesse de luto por um homem que havia se tornado pastor de todos, mesmo daqueles que nunca o haviam conhecido pessoalmente. Mas o verdadeiro legado de Spurgeon não está em sua morte, está no que ainda vive. Seus sermões continuam sendo lidos, traduzidos, estudados. Seus escritos seguem impactando corações. Suas ações, como os orfanatos, os colégios, as editoras, permanecem inspirando obras por toda parte do mundo. E sua coragem em assumir a dor como parte da jornada espiritual ainda é um grito de esperança para os que caminham sob o peso do sofrimento. O mais impressionante, no entanto, é que Spurgeon não deixou um legado apenas de palavras. Ele deixou um modelo. Mostrou que a vulnerabilidade não é um obstáculo à fé, é parte dela. Que os maiores líderes não são os mais invencíveis, mas os mais autênticos. Que o verdadeiro poder do Evangelho não está em quem impressiona, mas em quem se entrega. Ele provou que é possível pregar com lágrimas. Que é legítimo falar de Deus mesmo quando o silêncio do céu parece esmagador. Que a presença de Cristo se revela, muitas vezes, no meio da ausência de forças. E talvez esse seja o maior presente que ele nos deixou, a permissão para sermos humanos, mesmo enquanto buscamos o divino. Spurgeon não nos convida a uma fé triunfalista, que ignora as dores e nega as fraquezas. Ele nos chama para uma fé sincera, que encara a realidade, mas permanece firme. Uma fé que não precisa parecer perfeita, mas que precisa ser vivida com integridade. Uma fé que levanta outros, que acolhe os cansados, que abraça os quebrados. Seu legado ecoa em cada pessoa que, mesmo ferida, escolhe continuar. Em cada alma que, mesmo exausta, ainda ama. Em cada voz que, mesmo tremendo, ainda proclama esperança. Ele vive nos passos daqueles que entendem que o maior impacto que alguém pode causar não vem da ausência de dor, mas da coragem de amar, servir e acreditar, mesmo com dor. E agora, a pergunta que resta é: o que você fará com esse legado? O que fará com a inspiração de alguém que transformou suas lutas em serviço, suas fraquezas em pontes, suas cicatrizes em testemunho? Talvez você esteja esperando o momento certo para começar. Mas a história de Spurgeon nos mostra que o momento certo é agora, exatamente como você está. Porque a perfeição nunca foi o requisito. A disposição sempre foi o início de tudo. Não importa quantas dores você tenha carregado. Não importa quantas vezes tenha pensado em desistir. Ainda existe um chamado pulsando dentro de você. Ainda há vidas esperando pelo seu sim. Ainda há sementes que só você pode plantar. E se hoje você escolher continuar, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem todas as forças, você estará dando um passo na mesma estrada que Spurgeon trilhou, uma estrada feita de fé encarnada, de esperança praticada, de amor incondicional. Esse é o tipo de vida que muda o mundo. Esse é o tipo de legado que nem o tempo pode apagar. Esse é o tipo de chamado que ainda pulsa, dentro de você.